Realiza-se de 21 a 23 de abril em Macau, na China, a sexta conferência do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa. Um evento que pode impulsionar ainda mais o desenvolvimento desses países. A nossa reportagem entrevistou a doutora em Geografia e secretária-geral do SEBRAPAZ, Rita Coitinho, o jornalista português e editor do canal Multipolar TV, Francisco Balsinha, e o professor de História da África, Paulino Cardoso. Todos ressaltaram a grande importância estratégica do evento. Acompanhem. A comunidade dos países de língua portuguesa e o Fórum Macau contribuem efetivamente para o fortalecimento das relações do Brasil e da China com os países africanos de língua oficial portuguesa. Essa abordagem, ela se justifica pelo papel de liderança que o Brasil possui na comunidade dos países de língua portuguesa, chamada CPLCP, e pelo fato da China ter adotado a estratégia de lançar mão do legado lusófono da colonização portuguesa na região de Macau. E assim criou o Fórum Macau, para expandir suas relações com os países de língua oficial portuguesa. A criação desse fórum foi um salto qualitativo na relação da China com os países da CPLCP, que fortalece, por sua vez, a cooperação Sul-Sul. A África é o continente-chave do sucesso da cooperação Sul-Sul. Os países do Sul global que atuam nesse continente são a China, o Brasil e também a Índia. A cooperação Sul-Sul é uma cooperação horizontal. Horizontal porque traz benefícios mútuos e, assim, ela se diferencia da cooperação de caráter vertical da relação Norte-Sul. O Brasil e a China concedem uma grande ênfase a esse tipo de cooperação horizontal. E as suas agendas de política externa têm como uma das principais estratégias para ganhar espaço no continente africano a ênfase nessa estratégia diferenciada de cooperação, na qual a relação é muito diferente daquela historicamente promovida pelos países desenvolvidos no continente africano, que era uma relação de exploração. A ideia de cooperação para o desenvolvimento comum é central nas relações Sul-Sul, e essa é a sua principal diferença quando se faz a comparação com as relações estabelecidas pela Europa e pelos Estados Unidos com os países do Sul global. Para o Brasil, o relacionamento com o continente africano é uma das mais importantes frentes de atuação no tocante às relações Sul-Sul. O Brasil possui uma forte ligação histórica e cultural com o continente africano, especialmente com os países de língua oficial portuguesa. Os países africanos de língua portuguesa são os principais parceiros de cooperação técnica e dos investimentos da indústria brasileira. A língua, a cultura e a memória da colonização portuguesa também vêm sendo preservadas e incentivadas na China, na região de Macau. E isso tem funcionado como um eixo de ligação entre o Oriente e o Ocidente, e mais intensamente, entre a China e os países lusófonos. O Fórum em Macau revela-se uma excelente estratégia de política externa chinesa em utilizar a herança da colonização portuguesa para se aproximar do mundo lusófono, facilitando negociações e parcerias comerciais e econômicas. Este Fórum de Desenvolvimento Económico e Comercial, que vai ter lugar entre os dias 21 e 23 de abril e que vai reunir os ministros da China e dos países oficiais de língua portuguesa, pode constituir-se como um evento significativo, uma vez que é a possibilidade destes países de língua oficial portuguesa terem um investimento chinês no seu desenvolvimento. Aparece também no momento em que a economia chinesa tem mostrado a sua pujança, por um lado, e por outro lado também está a ser fustigada pelos Estados Unidos da América, nomeadamente, porque há cerca de uma semana tivemos a visita, de uma titular americana que foi dizer a Pequim que a economia chinesa estava a produzir em demasia. Portanto, importa ver como é que os países oficiais de língua portuguesa vão receber
as propostas chinesas, por um lado, e, por outro lado, também, no caso concreto de Portugal, nós que já tivemos um acordo com a China, assinado, salvo erro, há cerca de 3 anos, e que previa um investimento na área de Sines, no Alentejo, no complexo industrial de Sines, investimento esse que nunca veio a ser materializado porque houve pressões externas que nós sabemos muito bem de onde é que vieram e que fizeram com que o acordo não fosse levado à prática. Portanto, como dizia, para nós portugueses existe também a possibilidade de vermos se finalmente esse acordo vai seguir em frente e também se, eventualmente, o atual governo, que tomou posse há relativamente poucos dias, consegue firmar outros acordos com a República Popular da China. Para nós, que somos partidários do Sul Global, nos próximos dias ocorrerão um evento muito importante. É a 6ª reunião do Fórum de Macau. Ele é uma tentativa, sem dúvida alguma, de aproximar a China, né, da Ásia, com Timor-Leste, com a América Latina por meio do Brasil e principalmente com os países de língua oficial portuguesa, os famosos PALOPs. É muito importante, né? Por quê? Porque, de um lado, ele é a expressão dos esforços da China de desenvolver o seu soft power, né? Ou seja, estender a sua presença pelo continente africano, em especial os países de língua oficial portuguesa. Mas, por outro lado, ele também é uma oportunidade fantástica para esses países africanos de promover o seu desenvolvimento, né? A China, diferente de outros instrumentos financeiros internacionais, né, outros organismos como o FMI, como o Banco Mundial, ela não interfere na vida política de um país. Ela não tenta impor pautas ideológicas, né? Ela negocia com os países em torno de interesses comuns numa estratégia de ganha-ganha. Ou seja, para os países africanos, significou, até o momento, oportunidade de expandir sua pauta de produtos comerciais, né? Ou seja, sempre com um superávit significativo. Por outro lado, investimentos também em infraestrutura, ferrovias, rodovias, transferência de tecnologia e também empréstimos em condições bastante vantajosas, né? Para Angola, para Moçambique, para Guiné-Bissau e outros países, significa, sim, que nós podemos entrar nesse grande debate internacional, né, não como objeto de ataque, mas como parceiros num mundo que cada vez mais se diversifica e que se torna possível uma política de desenvolvimento que leve cidadania e igualdade. Então, esse fórum é muito importante, espero que todos o acompanhem e esperamos agora só para ver os resultados.